Hoje conheceremos a visão da Igreja Católica sobre adoção. E quem vai bater um papo comigo é o padre Marcelo Magalhães, que já está aí. E para compartilhar experiências conosco, eu converso com a Adriana e o Rafael, que participam de um grupo de apoio à adoção no interior de São Paulo. Também a advogada, a doutora Lilian Siqueira, e a jornalista Rauane Ferreira, que foi adotada e resolveu fazer o seu trabalho de conclusão da faculdade sobre o assunto. Então, deixe lá, muito bem-vindos, tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo ao programa, o casal, Obrigado. Padre Marcelo, Tudo sempre bem? muito bem-vindo, tudo bem, Maria? Lilian? Como vai? Olá! E aqui está o seu trabalho de conclusão, é isso? Deixa eu mostrar já um take, adoção tardia. Um amor a recriar. Olha que bonito. Passou de ano? Sim. Passou com 10. Muito bem, Rauane. Olha aqui. Só aceitam crianças brancas, um menino caminhando, chega no muro. Enfim, tem várias coisas muito legais. Tá na internet esse seu trabalho? Você colocou ou não? Ainda não. Tem que Ele colocar na vai pra internet para as pessoas ainda. verem. É. Sim, porque a gente trabalhou a música do Toquinho, a Aquarela, para contar um pouco dessa história, né? Dessas famílias, as pessoas que estão por trás dessa história que é a adoção. Porque a chegada de um filho adotivo é como a chegada de um filho que é esperado. Com certeza. Com pouco mais de tempo, né? O filho a gente sabe que chega depois de 9 meses. E aí esse TCC veio contar como é essa espera. Vou começar com a Adriana Simões Xavier e também o Rafael Xavier Simões, que são um casal. Queria que vocês contassem um pouco da história de vocês. Bom dia a todos. Nós somos casados há 8 anos. E logo com um ano de casamento veio o desejo de ser pais, né? E logo nós optamos pela adoção porque já era uma vontade nossa, além de ter um filho biológico, adotar. E eu fazia um tratamento de asma, que eu tomava medicação forte, aí achamos melhor, então, não ir para a forma biológica, né? E aí já fomos para a adoção do nosso primeiro filho. Mas por quê? O tratamento de asma, o que tinha a ver com isso? Se eu engravidasse, eu não poderia tomar os remédios. E aí eu teria crises asmáticas e não poderia tomar o remédio. Então eu preferi já que era não um correr o desejo risco. de vocês. Isso. Rafael. A gente sempre quis, né, ter essas crianças de forma adotiva, né? Ela poderia engravidar, mas poderia causar algumas consequências e a gente não queria correr esse risco. Então a gente acabou partindo para o cadastro e se preparando para que viesse o nosso primeiro filho dessa forma. E aí, depois de 1 ano e 4 meses que a gente deu entrada no processo, que aí veio a Carol, né? Isso. Ela veio para nós com 1 ano e 4 meses, hoje ela tem 7 anos. Nós morávamos em São Paulo, depois mudamos para São José dos Campos. E agora, há 3 anos, nós temos mais um filho, que ele veio para nós com 3 anos e meio, tem necessidades especiais. E são as razões da nossa vida. E você ainda quer um filho biológico ou não? Não, nem adotivo, nem biológico. Certo. Já tá Rafael, tudo certo. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Já os dois já dão conta já eu imagino, do nosso tempo. E a gente já dá muito trabalho e muito amor também. É o que a gente queria, então tá tudo certo. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai falar do grupo de Tá adoção, joia. que vocês trabalham. Queria que o Padre Marcelo, depois eu vou passar para as duas aqui, conceituasse um pouco o que é adoção na visão católica. Maria, eu acho que a adoção a gente pode pegar uma coisa bem conhecida de todos nós, é que José era pai adotivo de Jesus. Né? Então a visão que a igreja tem é que amor é aquele que cuida. Né? Dentro de todas as dimensões que nós vivemos de mundo hoje, o amor é aquele que cuida, é aquele que dá carinho, que dá amor. Por infinitas razões, muitas pessoas acabam vivendo ou crescendo sem o pai e a mãe biológica, ou porque morrem, ou porque são maltratados, ou porque não têm condições. A igreja incentiva a adoção e, sobretudo, o carinho que essas pessoas, como ser humano, devem receber. Né? Então, a pastoral da família e a pastoral da criança, elas são incentivadas a fazer essas motivações nas famílias que querem adotar ou que são adotados, né? Então, eles caminham numa ajuda e numa acolhida nesse sentido. Se o casal ou a pessoa sozinha, se ela não tem muita certeza que ela quer adotar, se ela tem dúvidas, o que vocês aconselham? Na verdade, eu acho que a pessoa precisa ter clareza e condições para adotar uma criança.
né? Eles tinham a certeza daquilo que eles queriam, né? A gente pode ter filhos, mas a gente optou pela adoção. Eu acho que isso é um amadurecimento que a pessoa deve fazer, do que ela quer e por que ela quer adotar. Porque você está tirando uma criança que muitas vezes sofreu ou tem um passado complicado para trazer para a sua realidade que não está muito organizada ou decidida. Então, se você vai fazer uma adoção, você precisa ter clareza, porque aquela criança pode ter sofrido, ela tem que vir para o amor da sua casa. Então, a indicação ou o aconselho que nós podemos dar enquanto igreja é que tenha clareza daquilo que você está fazendo, né? Tenha certeza. É claro que certeza absoluta é uma coisa muito... Não, eu concordo. Eu né? te perguntei isso porque vocês devem saber que muitas crianças são devolvidas também. Sim. E isso causa um choque psicológico, emocional, talvez muito maior do que ela não ter sido escolhida naquele momento. Por isso que eu falo que você... É claro que todas as certezas da vida a gente nunca vai ter em nada na vida. Sim. Mas pelo menos a disposição de levar aquele processo muito bem feito e realizado, porque o outro, né, que será adotado, depende totalmente de você, né? Maria, não sei se todos os lugares que você tem essa adoção e da onde vêm as crianças, onde eu trabalhava, por exemplo, na zona sul de São Paulo, a família ela tinha um acompanhamento de 2 anos. Então a criança ela ia a conta-gotas ficando na casa desse casal 2 dias, 3 dias, finais de semana, um período de férias. E aí o casal ele ia tendo esse conhecimento dessa criança para depois introduzi-la. Não era uma forma de escolher uma criança ou outra, não. Era uma introdução de uma criança que é estranha para o casal, que quer adotar, e aí depois vem então a adoção total. Hoje eu vejo que esse seja o método mais correto, porque você vai preparando gradativamente a entrada dessa criança ali dentro, né? Para que não tenha devolução, para que não tenha essa... Porque às vezes tem um choque muito grande, né? Porque, e daí gera transtorno para os dois lados, porque criança né? choca... adotado ou não adotado, choca todo mundo. De qualquer forma, trabalho. é um desafio. É um desafio para todo mundo. Lilian, quero ver a sua história, por favor. Bom, eu já estava casada já quase 8 anos. No início, com 4 anos de casamento, nós tivemos conhecimento que eu teria que fazer um tratamento para poder engravidar. Fui encaminhada aos médicos para isso. Só que eu não me senti pronta para esse tratamento. E deixamos passar, conversei com meu marido e deixamos passar o tempo mesmo. E quando a gente já estava com 8 anos, ele chegou em mim, Lilian, vamos. Era um sonho meu. Então, eu só estava esperando que ele se preparasse para aquilo. E foi assim que nós entramos na fila de adoção. Eu já trabalhava com crianças, era advogada, então trabalhava desde menores infratores a crianças em destituição. E chegamos aos nossos filhos. Fiquei 1 ano e meio grávida, né, que é o que nós chamamos, né, na espera para nossos filhos. Acabei conhecendo a história de crianças mais velhas, que estavam ali vários anos já dentro de um abrigo, e que não é a preferência da maioria dos pretendentes. Foi então que eu mudei o nosso perfil, fomos para 8 anos, e aí conhecemos nossos filhos. Eles chegaram há 2 anos, meu filho chegou com 9 anos, e a minha filha chegou com 7 anos. Que bonitinhos. E hoje você se sente realizada? Muito, são a razão da minha vida, é o motivo da gente levantar da cama. Posso dizer que eles nasceram para mim, e eu nasci para ser mãe deles. Dão muito trabalho, como toda criança. Toda. Mas, ainda assim, é a razão da minha vida. E vão dar muito trabalho ainda, Muito. não é porque... Vamos saber a história da Rawane, que você já mostrou o seu trabalho de faculdade, que é sobre a adoção. Por que você resolveu optar por esse trabalho de faculdade e qual é a sua história? Sim, bom, eu sou a filha adotiva de uma família de 5 filhos comigo, né? E eu e minha irmã mais velha, nós somos adotadas. E isso me chamava muito a atenção, de como a minha família me acolheu, como eu fiz parte dessa família, né? Porque eu conheço meus pais biológicos. Eu sou a única filha mulher da minha mãe, ela já teve 6 filhos homens e eu sou a menina. E logo que eu nasci, eu já fui colocada para adoção. Na verdade, eu estava no ventre da minha mãe e eu já sabia que eu ia para essa família. Bom, não exatamente essa, porque era para eu ter sido adotado pelos meus tios, hoje são meus tios adotivos. E de última hora,
viu que não era, que ele não podia adotar, e aí a minha mãe fez convite pro meu pai. Então, que tal nós sermos os pais dessa menina? E aí acabou que eu fui para essa família que eu tô há 24 anos hoje, né? Nossa, me Sim. conta um pouco essa história. Peraí, que eu não entendi direito, porque você fala pai, mãe, eu fico confusa. Né? Porque na realidade é pai e mãe, mas peraí, a Isso. sua mãe biológica, que você conhece, Isso. ela teve 6 homens, não, 5 homens e mais você. Isso. E você descobriu o porquê que ela queria já te deixar na adoção? Bom, os meus pais biológicos não eram casados Sei. e não teriam condições de criar. Era ok. uma família muito humilde. Bom, eles não eram casados e não tinham condições de me manter. Sei. E aí a minha mãe sabia que ia ser muito difícil me criar. Então Porque ela escolheu esse casal Sim, que viraram seu ela pai e sua escolheu, mãe? e com condições. Nossa, Com que interessante, condições. olha. A minha Então foi muito consciente o ato dela. Foi. Pra te dar uma oportunidade. Sim, ela sabia que eu não ia ter condições de viver da forma que eles estavam lá. E ela deu a condição para os meus pais adotivos. Olha, vocês podem adotar, mas eu quero ser criada, eu quero ter um papel na vida dela, eu quero... Não sei, vocês podem dizer que eu sou tia, que eu sou madrinha, eu não sei o que vocês vão dizer, mas eu quero ter um papel na vida dela. E como E que assim ela foi conhecia os seus pais adotivos? Por conta da minha madrinha de batismo. Hum. É uma cidade muito pequena, eu nasci em Licínia, sul de Minas. É uma cidade bem pequena mesmo, acho que deve ter uns 11 mil habitantes. E lá todo mundo meio que se conhece. E a minha madrinha já era muito conhecida por ajeitar essas questões de adoção. E aí ela contou para minha madrinha, olha, eu tô gerando mais uma Sei. criança, não tenho condições. Bom, já tive outros filhos que foram para adoção e tô colocando essa para adoção Sei. também. Na hora, meus pais adotivos já tinham adotado uma filha, minha madrinha já sabia, são eles. Entendi. Só que aí esse meu tio, de parte de pai adotivo, também queria uma criança. E aí foi programado toda essa questão familiar de me adotar e tudo. Só que o meu tio tinha problemas de saúde, e tem até hoje. E aí, no final das contas, ele não pôde me adotar, porque as coisas na casa dele ficaram meio apertadas, em questões de saúde, financeira. E aí, meus pais adotivos hoje, né, meus pais, ficaram tipo assim, nossa, mas eu programei tudo pra essa criança, e agora essa criança vai ficar sem família? E a minha mãe falou, não, ela tem uma família. Sei. Essa família já estava fazendo o intermédio, já estava tendo a intercessão durante os 9 meses. Ela tem uma família sim, somos nós. E aí já tinha uma filha adotiva e aí veio a segunda. E aí no total somos em 5 hoje. E pra você tem completar. 2 mães, então? Hoje eu não tenho a minha mãe biológica, Ah, porque tá, ela que ela faleceu faleceu. já faz uns 2 meses. Mas eu conheço meus irmãos de parte de mãe, da família biológica. Conheço os meus irmãos por parte de pai, porque como eles não são casados, então meu pai também tem os filhos dele. Conheço meu pai biológico, então às vezes eu brinco. Eu tenho uma grande família, porque é os meus, seus e os nossos. É os filhos da minha mãe, Nossa, do meu que pai e os história. meus irmãos. Rawane, e você acha que você é tão aberta a tudo isso e compreensiva com tudo isso? Porque sempre foi muito claro, muito aberto, contaram tudo? Você acha que isso foi importante? Sim, eu descobri que eu era filha adotiva com 7 anos. Acho que as crianças começam a se questionar por que a minha mãe não tem foto minha na Sei. barriga? Por que vocês fizeram chá de bebê e essas coisas assim. E eu via que faltava alguma coisa. E o que faltava? E aí até que um belo dia minha mãe contou pra mim, olha, Rawane, existem 2 formas de se ter filhos. Os filhos da barriga e os filhos do coração. Os da barriga a gente não escolhe, eles vêm. Porque Deus nos dá a graça de gerá-los. Sei. Mas os filhos adotivos não, a gente escolhe. E eu te escolhi pra ser minha filha. Você foi gerada aqui bonito. dentro primeiro. E aí eu ficava tipo assim, eu com 7 anos, conhecendo a minha história. E aí foram surgindo várias dúvidas. Tá, se eu não fui gerada, eu fui gerada em quem? Eu cresci dentro da barriga de quem? E aí ela foi me contando, sabe aquela moça que você chama de tia? Então, ela não é essa tia, ela é sua mãe. Sei. Ela escolheu te dar porque ela sabia que essa era a melhor alternativa para você. E realmente foi, porque eu passei por vários problemas de saúde, que se eu tivesse vivido com a minha mãe, provavelmente hoje eu não estaria aqui contando essa história. E ela me deu uma nova oportunidade. E quando eu tinha 13 para 14 anos, vai surgindo, né? Algumas dúvidas na cabeça da gente. De onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. E uma das minhas dúvidas era essa. E de onde eu vim? Qual é a minha origem? E eu cheguei a questionar minha mãe. Por que você me deu para adoção? Eu era sua única filha mulher. E ela falou para mim, super humilde.
Ela olhou para mim e falou: filha, eu te amei tanto, tanto, que a minha única alternativa de amor era te dar. Porque eu sabia que comigo você ia morrer. Então, o meu gesto de amor era te dar. E aquela resposta dela, para mim, bastou. Eu nunca mais questionei do porquê ela me deu para adoção, porque eu fui para aquela família, nunca mais. Aquela resposta de que ela me amou a ponto de abrir mão de mim para outra família foi o suficiente. Para mim, era aquilo. Olha que história linda, a gente vai continuar já, vou pedir um minutinho para vocês, e aí a gente vai passar para a série de perguntas que vocês vão fazer para o Padre Marcelo, né? A gente está falando sobre a adoção, o quanto é importante a gente se abrir para o amor, tem tantas crianças que precisam da gente, e nem todas as pessoas, olha, eu já tive a minha filha, e se mais ainda, uns 20 anos, de repente eu posso adotar também uma criança e renovar, porque você se sente totalmente renovada. Vamos falar com a Adriana. Adriana, qual é a sua pergunta para o padre? O padre citou a questão da pastoral familiar, né? E eu gostaria de saber como a igreja pode ajudar as famílias que pretendem adotar, né? Claro que a gente tem a internet como informação, sim, mas como religião mesmo, como que a igreja pode formar essas pastorais para ajudarem as famílias e como que a igreja pode abrir espaço até para os grupos se organizarem, né, terem suas reuniões? Eu acredito que em âmbito geral, em toda a igreja, não há uma pastoral concretamente feita, especializada para a questão da adoção. Porque acredito que isso também é uma coisa que vem vindo acontecendo com maior frequência, vem aumentando, sim, hoje muito mais, né? Então, eu acho que a igreja ainda vai ter que se organizar melhor para ter uma atenção especial e merecida com a questão da adoção. Hoje, a pastoral da família e da criança, ela dá uma assistência, mas ela não atende à complexidade que é a adoção de uma criança, né? Porque tem uma família, tem uma criança que está vindo de uma outra família, que tem uma outra cultura, uma outra história, uma outra vida, é um outro universo, sim, que está ali, né? Então, essa atenção especial, acredito que ainda não exista, né? Mas que é um apelo para o mundo que nós estamos caminhando hoje e vivendo hoje. Que eu acho que começa, sobretudo, com a sensibilidade de olhar para essas famílias, por parte dos padres, sim, da própria igreja, né? Uma atenção, mas também de uma organização dos próprios pais que adotam, né? De querer isso, de questionar, por exemplo, o seu pároco ou um próximo de você. Padre, como é que a gente pode começar a organizar isso? Porque isso desperta a sensibilidade, porque às vezes o padre está preocupado com X, né, de coisas, e às vezes você desperta a sensibilidade de alguém para isso dentro da sua paróquia, que é uma necessidade. Que hoje, andando por vários lugares do Brasil, eu vejo que não exista uma organização própria, sabe? Mas que é uma necessidade da igreja. É muito importante e que nós devíamos estar, sobretudo, inclusive, pode encaminhando. trabalhar em parceria, vocês mesmos criarem um núcleo e serem... o padre funcionar como um consultor. Uma direção espiritual daquele grupo, exatamente, né? Exatamente, eu acho que vale e a abrir ideia, a igreja para isso, né? Vou ter um espaço dentro do salão ou dentro da própria igreja para fazer esse tipo de acolhida, isso é fundamental. Bate-papo, grupos de conversa com as pessoas que já optaram, que não optaram, que têm medo por uma série de motivos. Enfim, eu acho que ele é bem aberto. Os grupos de apoio à adoção, né, como o que a gente participa, o Alegria, eles trabalham justamente nisso, né? É apoiar as pessoas que querem entender o que é adoção. Às vezes a pessoa quer adotar, mas ela não tem nem ideia do que é o mundo da adoção, como tem que se preparar, do que tem que buscar. E o grupo auxilia nisso, mas falta mesmo dos grupos, das pessoas que organizam os grupos, essa proximidade com a igreja e buscar talvez, como a igreja não tem uma pastoral específica, mas buscar esse apoio, não necessariamente numa pastoral, mas sim de um apoio espiritual, né? Isso ajudaria bastante. Sim. Eu acredito que quem faz isso hoje também começou desta forma, os alcoólicos anônimos. Eles não eram, a igreja não tinha essa. Hoje eu percebo que há uma aproximação, porque eles se organizaram e pediram muitos espaços dentro da igreja e foi crescendo. Hoje se há uma atenção especial para os alcoólatras, né, anônimos. Então acho que são dois lados, né? A crescente da adoção vem vindo
e ela precisa dizer ao mundo eclesiástico nosso da atenção que nós temos que dar para isso. Rafael, quais são as principais dúvidas? O que vocês falariam sobre quem quer adotar, que as pessoas geralmente não sabem? Como que é? É muita coisa, né? A gente, no grupo, a gente percebe com os casais que chegam, que querem adotar, né? Muitas vezes porque eles têm algum problema biológico por não poder engravidar. E muitas vezes eles chegam como uma última alternativa. Sei. E acabam não sabendo muito do que é a adoção. E as maiores dúvidas são com relação assim, à idade de que quer adotar, é como o trabalho de buscar uma criança maior, né? É uma adoção tardia, porque as pessoas buscam sempre os bebês, porque elas querem que aquele momento da adoção supra a gestação dela. E apesar de ser um filho, no final das contas é sempre um filho, não vai suprir a gestação, porque ela não vai passar pela gestação, ela não vai passar pela amamentação, então ela vai acabar tendo que entender, então ela chega no grupo para entender isso, que a criança adotiva que vem pela adoção traz outras situações, mas aquelas da questão da gestação em si acaba não tendo. Então, o grupo auxilia nisso. Preparar as pessoas a procurar legalmente o que tem que ser feito, procurar os fóruns, e aí é feito o trabalho da psicóloga, assistente social, é todo um preparo, né, que a gente fala que qualquer pai que quer ter filho deveria, né, mesmo quem quer gestar um filho deveria ter um apoio psicológico, um apoio social, para que entenda que aquilo vai mudar a sua vida, né, e na adoção a gente tem isso, né. Nós chamamos de luto, né, a pessoa que opta pela adoção por não ter engravidado biologicamente, ela precisa viver esse luto da não gestação. Sei. Antes de adotar uma criança. Porque a criança adotiva, a gente deixa claro no grupo, né? Quando você engravida, você faz o seu pré-natal bonitinho, você prepara o seu enxoval, o bebezinho. Sim. A criança que vem da adoção não vem nessa realidade. Inclusive, ela está para adotar porque ela já sofreu alguma negligência, né? Então, às vezes, o casal fica esperando um conto de fadas, assim. Então, assim, precisa viver esse luto. Olha, não deu, né? No nosso caso, nem foi esse, mas 90% dos casos são, né? Assim, não foi biológica, né? Com ela aconteceu isso, não foi de maneira biológica. Então, ok, como que a gente vai trabalhar isso? E o grupo ajuda nisso. A gente fala que o grupo é para quem adotou, para quem quer adotar, para quem quer saber de adoção, para quem está em dúvida. Muitos casais vão e vão em 3, 4, 5 reuniões e depois falam assim, gente, muito obrigada, mas isso não é pra gente. E ok, tá tudo certo. Claro, eu acho excelente. A ideia é muito essa. melhor do que você entender, participar de uma coisa que você não se afiniza. A ideia é exatamente essa, você entender o que está por vir, né? É uma batalha? É uma batalha. Mas alguma mãe não vive uma batalha, levante a mão, né? Então, o grupo tá aí pra ajudar. Tá, como que a gente se conecta com vocês? O Alegria AA, é isso? O Alegria, ele é de Jacareí. Tá. Também temos o Alegra, em São José dos Campos. Os dois têm a mesma presidente, que é a Sandra Cristina. E nós estamos no Facebook. Como Alegria AA. Isso. Tá certo. Lá tem as reuniões, os temas, os horários, tudo lá. Certo. Tá E tá aberto para quem qualquer pessoa, de qualquer religião, mulher, qualquer pessoa. Ótimo. Tá bom? Vamos passar para Lilian. Lilian, a gente está falando de crianças mais velhas, né? Qual a sua pergunta para o padre? Então, padre, eu gostaria de saber, eu vejo que muitos casais, ao tentarem batizar os seus filhos, são orientados a buscar um batistério de um período anterior à adoção. E isso causa muito sofrimento a esses pais. Gostaria de saber o que a igreja pode fazer para nos ajudar, para que a gente possa batizar nossos filhos com maior tranquilidade. Acredito que a igreja ela peça o batistério justamente para saber um pouco da origem da criança, se ela é de outra denominação religiosa, se ela já teve um outro batismo, e qual é o posicionamento que a gente vai ter com aquela criança a partir daquele momento. Porque pode ser que a criança já teve um outro batismo, né? Já teve uma outra denominação religiosa. Então, ao se pedir o batistério, é a tentativa de tentar resgatar um pouquinho da caminhada de fé que aquela criança teve, né? É claro que em alguns casos, por exemplo, a criança não tem ensinada, né? Então, o pedido da igreja é mesmo para que há um princípio de toda a religião daquela criança, se houve ou não houve. Gera, sim, um constrangimento, gera, sim, um desgaste, porque às vezes você não sabe nada sobre aquela criança, mas é a tentativa de respeitar aquela criança desde o princípio, né? Do pai e da mãe que ela teve biológico,
se houve um batismo, se tinha uma outra fé, um outro batismo, para que possa dali em diante começar um aprendizado de fé que os pais adotivos escolhem para a criança, né? Quanto tempo demora esse para batizar? Tem esse batistério, porque eu estou entendendo. O batistério é um registro, Maria, que geralmente as igrejas fazem para dar o dia, a hora, o local que aquela criança foi batizada. Então, quando você adota, pode ser que essa criança já tenha sido batizada. Já tenha sido batizada. Mas isso demora muito? Porque eu vejo a Lilian, né? É a ansiedade de você batizar, Sim, não é? sim. E demora muito para fazer Não, isso? se ela souber, por exemplo, a origem da criança, tem como você buscar pelo nome da criança numa paróquia. Olha, eu queria saber se essa criança foi batizada. Então, existe um número do tombo do livro daquela criança, na Igreja Católica. Em outras igrejas, aí existem outros procedimentos, né? Mas aí, pelo nome você sabe da onde aquela criança ela está ligada a alguma religião, né? Então, você faz tipo de um rastreio religioso daquela criança. Quer complementar com alguma coisa? No meu caso, no caso dos meus filhos, eles vão ser batizados agora, depois de 2 anos. Como a gente não sabia nada sobre a vida deles, nós esperamos todo o processo jurídico terminar, eles receberem um novo nome e tudo mais, para serem então batizados, né? Então, só que eles, com uma idade que já compreende, eles pediam muito. Eles queriam fazer a primeira comunhão, queriam acompanhar a igreja, porque viviam a nossa vivência religiosa. Então, eles queriam buscar isso. Sim. Né? Então, para a criança é demorado, é difícil para eles entenderem isso. É porque a gente tem toda uma dificuldade que não podemos receber 2 batismos, né? Como não podemos receber 2 casamentos. A questão sacramental para a igreja, ela é preservada nesse sentido, né? Então, por isso, talvez, acaba que dá um desgaste, porque você tem que buscar aquela origem, né? E como você disse, não dá para saber sempre, né? Então, quando não se dá para saber, a gente começa um novo a partir da que os pais querem para a criança, né? Bom, vamos passar para você, Rawane, que tem uma história linda. O que você tem dúvida? Padre, sobre o batismo mesmo. Ela falou sobre não se saber, mas e quando se sabe que a criança foi batizada, tem padrinhos, como deve se dar essa relação entre a família adotiva e os padrinhos? Tendo em vista que nós escolhemos, né, os pais escolhem os padrinhos, porque eles serão os segundos pais na ausência. Sim. Tá, mas eu não tenho relação nenhuma com aqueles primeiros padrinhos. E como se deve dar essa relação? Deve-se procurar os novos representantes, como na ausência dos pais, serem os novos representantes? Como se dá isso? O batismo ser feito novamente não acontece. E a questão dos padrinhos é muito relacional, né? Não tem como você mudar a opção da primeira daquela família. Então, a ressignificação, quem vai dar são os pais, né? Os pais vão ressignificar a vida daquela criança e vai educando ela novamente naquela fé. Não tem como você escolher outros padrinhos, fazer o batismo de novo, porque ela tem uma história, né? Então, você não pode simplesmente anular a história daquela criança ou anular a própria história, né? Para recomeçar novamente. Porque, quer queira ou não, é a história daquela criança. Embora ela hoje não signifique mais nada, né? Meus padrinhos não signifiquem nada, meus pais não significam mais nada, mas ela teve uma história e a gente tem que respeitar. Eu acho que o princípio da adoção é você respeitar a história daquela criança, embora ela não tenha nenhum significado para você que é pai adotivo hoje, né? E a questão sacramental, ela vai nesse sentido também. É a questão do respeito da história daquela criança. Porque você pode, por exemplo, adotar uma criança que tem uma outra denominação religiosa e você seja católico, por exemplo. Qual é a educação religiosa que eu vou dar para essa criança? Eu vou continuar com ela naquela outra igreja ou eu vou trazer ela para a minha igreja? Então, acho que é você respeitar a liberdade do crescimento espiritual dos filhos, né? Sejam eles biológicos, adotivos, é respeitar essa educação que eles vão buscando. Então, acho que esse é um princípio, um caminho, porque senão, se a gente for novamente colocar isso, a gente cria um conflito, né, religioso e sacramental. Não sei se eu respondo, mas é mais ou menos esse... Sim, respondeu, porque sempre gera essa dúvida, até quando se estende até os padrinhos consagrados, porque é assumir essa responsabilidade. Mas entra muito nessa questão mesmo de saber que já houve um sacramento, não há como gerar um novo, e respeitar mesmo diante dessa decisão. Quando não se sabe, quando não tem nenhum registro, né, como é o caso do seu, pode ser, foi batizado, mas a gente não sabe. Aí
há a possibilidade de novamente começar a história, né? Mas quando sabe que foi, aí a gente tem que entrar com respeito, né? Porque daí não tem por outro viés, né? Mas a gente tem ao longo da vida outros padrinhos, outras formas de ir ressignificando, né? Que é o mais aconselhável. É, com certeza, porque a criança fica confusa, né? Sim. É isso que a Lilian tá falando, fica super confusa. Eu tenho 2 pais falecidos, um pai biológico que se separaram né, nos primeiros anos de infância e depois com 6, 7 anos a minha mãe casou novamente. Então assim, meu segundo pai me criou a vida inteira, meu primeiro esteve comigo também, mas eu sempre tive 2 pais. Assim, era a minha realidade. E eu ficava quando criança, tô te falando que a criança ela fica, né? Eu ficava me perguntando, eu falei, gente, como que eu vou fazer? Eu vou entrar na igreja? Quando eu casar, com que pai que eu vou entrar na igreja? É verdade, porque assim, eu gosto dos 2. Como que eu vou? Um vai ficar triste, o outro vai ficar triste. O que que eu faço? E foi uma grande dúvida para mim durante muitos anos. Você vê que a criança, ela cria coisas na cabeça dela que a gente nem imagina. Sim. Minha mãe acho que nunca soube que eu tive essa dúvida, entendeu? E aí acabei, no fundo, não entrando com nenhum, mas enfim. Mas era uma dúvida frequente na minha cabeça e isso me perturbou durante muito tempo. Bom, enfim, eu quero agradecer a Adriana Simões Xavier, o Rafael Xavier Simões. Por que um é Simões Xavier e o outro é Xavier Simões? Porque quando a gente casou, agora que a mulher herdar o nome do marido e o marido herdar o nome da mulher. Então, Ele o quis Simões é herdar o meu dela nome. e o Xavier é meu. E aí tinha que ficar trocado, então ficamos assim. Entendi. Tá tudo em família. Eles que têm 2 filhos, né? 2. Como que é o nome deles? É a Ana Caroline Nadir. e Diego. De quantos anos, Ana Carolina? 7 e o Diego 6. Muito obrigada, eles participam do grupo de adoção Toda Criança Merece uma Adoção, tá aí na camiseta deles. Facebook Alegria, com 2 As. Quero agradecer a Lilian Siqueira, que também tem 2 Obrigada. filhos, de 7 e de 9. Isso, não é? estão até assistindo a gente ali. Que bonitinho. Nós temos também o grupo de apoio que É o atende. Renascer Grupo de Apoio à Adoção de Guaratinguetá. Isso, atende também Aparecida também. Todos que tiverem dúvidas, quiserem saber um pouco mais sobre a adoção, são sempre bem-vindos. Certo. E o telefone, deixa eu dar aqui, 0 operadora 12 99165 4344. E quero agradecer a Rawane Ferreira, que hoje é jornalista e que fez o trabalho de conclusão do curso dela, que está aqui sobre adoção tardia. Um trabalho lindo, inclusive tirou nota 10 e passou de ano. Muito bem. Eu acho mesmo que a gente tem que assumir as nossas verdades. É aquilo que toca o nosso coração que a gente tem que realmente fazer, ampliar e divulgar e trabalhar. Muito obrigada, Raoni. Quer dar uma Eu que palavra agradeço. final? Sim, eu quero agradecer essa oportunidade de estar conversando com pessoas e conhecendo. No período do TCC eu pude conhecer tantas histórias, me emocionei muito. E poder ouvir outras histórias também, porque enriquece a minha. Claro. Eu falo que é sempre agregar a minha história e poder compartilhar a minha também com outras pessoas. Agradecer essa oportunidade. Ela falou dos filhos dela, o meu pai veio também, tá todo babão ali fora. Muito bem, viu? E Muito bem. os meus pais têm uma frase que diz assim: a convivência faz a aparência. Muitos pais às vezes se questionam: mas ele não parece comigo. Gente, é os mínimos detalhes que vai fazendo. Então, assim, é bom poder falar que eu faço parte dessa família, que eles me acolheram, me fizeram parte deles, né? E que as pessoas que se sentem vontade também se abram essa possibilidade, oportunidade de ter essa parte do outro. História linda e muito bonita, acho que para vocês ouvir. Né? Um dia você vai ouvir também, da sua vida. Com certeza. E quero agradecer ao padre Marcelo Magalhães, porque sempre quando você vem, não é coincidência, obviamente, várias ideias. Por exemplo, agora a gente já falou desses grupos. Da outra vez... Os youtubers. Os youtubers, que vieram, os youtubers católicos. Sempre estamos, né? Você soma com ideias importantes e avançando nesse processo. Obrigada, querida. Um grande beijo. Grande beijo. Padre, já beijei. Vai de novo. Um beijo. Parabéns. Obrigada. Muito bom. Voltem sempre com os filhos. Quando tiver uma pauta de Dia das Crianças e tudo, aí a gente vai chamar os filhos de vocês. Muito obrigada.